Olá, pessoal! Feliz Natal! Você sabe o que significa o Natal? Você sabe toda a simbologia que está envolvida nessa data? Como essa data vem para você? Como ela chega para você? Bom, muitas vezes a gente está tão envolvido na nossa rotina, com a nossa correria, com os nossos boletos, né? Que a gente para de pensar no que realmente as coisas significam pra gente, como elas chegam pra gente. Então eu estou convidando vocês a uma pausa e aqui para refletir um pouquinho sobre essa data, o Natal. Para aqueles que tiveram a chance de praticar comigo essa semana, a gente comemorou, a gente celebrou ou a gente rememorou simplesmente o solstício de verão, dia 21 de dezembro, a entrada, né, do verão aqui no hemisfério sul. E por que eu estou falando disso agora com o Natal? Bom, eu vou desenvolver mais um pouquinho, mas vocês vão entender que a princípio, hoje em dia, o Natal, ele veio para comemorar o solstício. Mas inicialmente ele vinha para comemorar outro solstício, não o de verão, mas sim o de inverno, porque toda a ideia e a celebração do Natal vem de uma conexão com o clima, com o tempo, no hemisfério norte. Ou seja, se vocês repararem, toda a simbologia do Natal está mais associada com o frio, com elementos que às vezes a gente nem tem aqui no Brasil, né? Ou aqui no hemisfério sul. Então, aí a gente começa a se conectar e perceber, tá, mas e por que a gente faz esse tipo de celebração? Bom, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês pensem um pouquinho em todas essas simbologias, no que a gente come, no que a gente veste, no que a gente faz nessa data e por que a gente celebra ela. Vamos ir então um pouquinho mais atrás, né? E aí, se a gente for pensar, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, xamanismo, né? Ela acabou ficando um pouco vulgarizada esses últimos tempos, mas, na verdade, xamanismo significa um povo xamânico, né? Significa um povo que está conectado com esses ritmos da natureza, com esses fluxos da natureza. E no xamanismo a gente tem 4 celebrações muito grandes, né? Muito bacanas, que são os solstícios e os equinócios. E o que são os solstícios e os equinócios? Bom, solstícios e equinócios é um período em que a gente para celebrar, para se conectar com a energia e a quantidade de luz e vibração que a gente recebe aqui na Terra. Nos períodos de solstício, devido à inclinação do ângulo da Terra, à medida que ela vai rotacionando e pela elíptica dela, que é oval, a gente tem 2 períodos no ano em que a Terra se afasta um pouco mais do Sol. E pela inclinação, a gente pode ficar ou mais perto ou mais longe e a gente pode receber mais ou menos luz. E isso chama-se solstício de inverno, quando a gente recebe menos luz, e solstício de verão, quando a gente está recebendo mais luz. E como isso impacta a gente no nosso dia a dia? Bom, no dia de solstício de verão, o que a gente teve agora essa semana, na terça-feira, a gente tem o dia mais longo do ano. Tá, Dani, mas e aí? O que isso tem a ver? Bom, quando a gente vai pensar energeticamente nisso tudo, no solstício de verão, que é isso que a gente teve, o dia mais longo, energeticamente a gente está recebendo mais luz. Então, a gente está recebendo mais clareza. E quando a gente pensa nesses aspectos, tudo no universo acaba sendo dual, né? Então, se a gente parar para pensar nas energias do yin e do yang, né? Ação e inação, é dual. Então, se a gente for parar para pensar, a luz e a sombra, né, a luz e a escuridão, elas trazem 2 aspectos também, que são a racionalidade e a emotividade, a emoção. Então, nesse período em que a gente está mais para fora, no solstício de verão, a gente traz um pouco mais de clareza para o nosso racional. É como se a gente trouxesse o foco para esse ponto do nosso racional. Então, para a galera lá em cima, quando estavam comemorando o solstício de inverno no Natal, né, a ideia de reunir a família, de se conectar, é para que a gente possa trabalhar esse aspecto mais emocional, mais introspectivo, né, para que a gente se una e se aproxime, consiga ir um pouquinho mais para dentro, né? Se conectar com esse aspecto mais introspectivo. Mas aqui no sul a gente tá com o sol a toda, né? A gente tá com essa energia bombando e para fora. Mas isso não significa que a gente não pode fazer reflexões. Pode sim. E nesse caso, eu sugiro que a gente utilize a ferramenta que nesse momento tá mais disponível, a energia mais disponível, que é o sol, a luz,
para que a gente tenha mais clareza, né? Mais contato com esse racional todo, né? Então, aí se a gente começa a ir um pouquinho mais fundo, né? A gente tem, quando a gente pensa nessas oscilações energéticas, né? Alguns estudos mais esotéricos mostram que a energia ela vai oscilando e é como se fosse uma elíptica, né? Uma senoide. E ela sobe e desce e oscila ao longo do ano. Então, isso seria a energia física, né? Ela vai oscilando e, claro, ela não se mantém no mesmo patamar. Por exemplo, agora no período de verão aqui, a gente está com a energia física, né? Muito mais em alta. E aí é quase como se a gente tivesse uma complementação numa senoide oposta, né? E elas fossem se entrelaçando, que está relacionada aos aspectos mais energéticos, mais introspectivos, mais espirituais, né? E é quase como se no momento em que a gente está muito para fora, é difícil a gente estar para dentro, né? A gente tem um limite de conexão. Então, nesse período em que a gente está mais para fora, a gente não está trabalhando tanto essas questões mais introspectivas, né? Então, é como se ao longo do ano a gente tivesse períodos em que a gente é chamado mais a refletir sobre tudo isso que acontece aqui fora, aqui no hemisfério sul seria agora, e períodos em que a gente é convidado a refletir um pouquinho mais sobre tudo que acontece do lado de dentro, sobre como a gente se sente, né, sobre toda essa introspecção, que seria no solstício de inverno. E olha que engraçado, aqui no Brasil, o solstício de inverno, a gente faz uma outra celebração, então, que são as festas juninas. Mas a gente vê que aqui do sudeste, mais para cima, a galera tem uma conexão muito forte com essas festas juninas. E é muito bacana porque é esse período em que a gente aqui no hemisfério sul é convidado a fazer essa introspecção, essa conexão com esses fatores mais emocionais, mais introspectivos, como se a gente entrasse na caverna para se nutrir. E é bacana que se a gente for olhar os simbolismos dessa festa junina, a gente tem a fogueira, né? As pessoas normalmente se reúnem ao redor da fogueira, pulam a fogueira. E o que é isso? A gente está trazendo para o nosso ambiente elementos que são necessários e que de certa forma estão em falta, né? É como a gente nesse período tem a noite mais longa do ano, a gente tem menos luz no ambiente externo, então a gente traz essa luz a partir da fogueira e daí voltando para os simbolismos agora, né, do Natal, a gente traz as velas, né? Então a gente tem nesse simbolismo todo do Natal as velas, que seriam esse aspecto para trazer mais luz, para iluminar mais esse momento. A gente pode pensar também no presépio. Para pensar no presépio, a gente tem alguns animais lá no presépio. A gente tem um boi, a gente tem um burrinho e em alguns casos eu vi alguns carneiros, né? E aí a gente pode pensar na tríade. E se a gente para aprofundar um pouquinho mais, né, em quase todas as religiões a gente trabalha com tríades, né? No hinduísmo a gente tem a energia da criação, da manutenção e do encerramento, né, do término, que seria Brahma, Vishnu e esqueci. Que seria Shiva, Brahma e Vishnu, né, as energias da criação, manutenção e destruição, que são necessárias, o ciclo da vida, né? E se a gente for parar para pensar, quando a gente até trazendo para os estudos do yoga, né, a gente tem as energias de Rajas, Tamas e Sattva. Então a gente tem a energia da estagnação da matéria, né? E aí tem um aspecto aqui na matéria seria a preguiça, né? Uma certa estagnação, uma lentidão. A gente tem rajas, que seria o movimento, né? A dinâmica, a ação, que em excesso pode gerar excesso de movimento e desequilíbrio também. E a gente tem sattva, que seria o equilíbrio. Mas a gente sabe que esse equilíbrio é dinâmico, então não adianta querer sentar, né? Encontrar esse sattva e achar que vai ser aí. A vida é dinâmica. Então esse equilíbrio também é dinâmico. E aí a gente teria a representação, né? Do burrinho, que seria essa energia de tamas, mais estagnada, né? O burrinho que trava e que às vezes emperra por teimosia, por preguiça. A gente tem o boi, que é essa coisa mais forte, essa energia mais dinâmica, né? Essa força de movimento. E a gente teria o carneiro, que seria sattva, que seria, né, o carneiro dos pecados. Enfim, isso. Que seria essa energia talvez um pouco mais elevada, do equilíbrio, né? E a gente traz as tríades aí, enfim, encaixe na sua religião, né? 3 pontinhos, encaixe na sua religião essa tríade, porque a maioria das religiões trabalha com tríades.
Então, se a gente for tentar aprofundar, olha, a quantidade de simbolismos aqui, eu fiz uma lista gigante de simbolismos, né? E aí aí você vai pensar, mas Dani, por que tu tá me falando tudo isso? Bom, eu tô te falando isso para que tu dê valor para essa data, para que tu ritualize, para que tu aproveite essa data do Natal. Porque se a gente não ritualizar, se a gente não se conectar com essas datas que são marcadores, né, de tempo, de momento, criadores de memória, a vida passa em branco. E você não faz nada, você só vai chegar depois mais velho e vai dizer, meu Deus, o tempo passou e eu não fiz nada. Eu não perdoei ninguém, eu não me conectei com ninguém. Então, tô te fazendo esse chamado para que você crie, para que você se conecte com esse simbolismo. E por mais que seja um simbolismo emprestado, né, se a gente for ver, muitos desses elementos nem são tão conectados com a nossa cultura, ainda assim fazem sentido, porque eles estão chamando para um aspecto físico, energético, emocional. E aí vou trazer mais um, então. Vamos lá. Se a gente fosse parar para pensar, por exemplo, né, a gente tem os reis magos, né, que vão visitar o menino Jesus quando chega, né? E quais são os presentes que ele ganha? Ele ganha ouro, ele ganha incenso, ele ganha mirra. E aí esses três elementos também têm um simbolismo, né? A gente pode parar para pensar, o ouro seria essa coisa do corpo físico, né? Da matéria. E a gente até tem, para quem estuda aí um pouquinho mais, a gente tem o homem de ouro, né? E aí já fica a dica, quem não sabe o que é o homem de ouro, vai dar uma pesquisada, ou qualquer hora, se vocês quiserem, escrevam aqui embaixo que eu faço um vídeo falando do homem de ouro. Então o ouro representaria o físico, né? E que a gente também chama de soma, né? Aí a gente tem o incenso, que seria a representação do psíquico, que a gente chama de psique, né? No grego, quando a gente vai estudar lá atrás, psique, que seria outra tríade, mais uma tríade. E a gente tem a mirra, que seria a representação do espiritual, que a gente chama de nous, né? Então a gente tem aquela tríade, né? Que seria o corpo físico, o corpo psíquico, né? E o corpo espiritual, nous. Então a gente tem também esse simbolismo nessa data, né? E nessas representações que a gente tem. E aí a gente tem a representação da árvore. Não vou entrar agora nessa representação da árvore, mas se vocês quiserem, escrevam aqui embaixo ou deixem arvorezinhas, que aí eu explico a simbologia da árvore. E então eu vou dar a última simbologia agora com relação ao Natal. Eu sei que o vídeo tá longo, mas calma, tá terminando. A gente tem o Papai Noel, né? E a historinha que já tinha chego pra mim, e claro, faz sentido porque é verdade, é a história da Coca-Cola, né? Então a gente tem a criação da Coca-Cola, desse elemento que hoje a gente tem como o Papai Noel. Mas saibam que essa história começou bem antes. A gente teve um ancião dos dias, tá? Então, antigamente, isso aqui desde a época celta, né? Tinha esse ancião dos dias, que a princípio era um espírito benéfico, né? Que andava, que rodava pelas regiões. Ele se vestia de vermelho. O vermelho também teria a representação do fogo, que seria algo mais espiritual, né? Cheio de simbolismos. E que ele estaria trazendo auxílio, né, para pessoas que estavam passando necessidades. Nesse ponto seria mais energético, espiritual, né, seria mais relacionado a uma lenda, a um espírito que rodaria, né, nessa época desde os celtas. E aí a gente passa para a cidade chamada de Mira, né, que na Ásia Menor, que em 274 depois de Cristo teria um senhor chamado de Nicolau, né? E aí a gente tem a história, né, do Papai Noel, Nicolau, que ele era muito rico, mas também muito generoso. E ele descobriu que o seu vizinho, né, ele estava passando necessidade, que ele tinha 3 filhas e que estavam em época de casar. E essas 3, e antigamente, né, para que os casamentos acontecessem, era necessário o dote. E esse senhor, sem dinheiro para poder pagar o dote das meninas, estava ficando muito triste, porque ele não teria como colocar as meninas para casar. Enfim, isso era um problema muito grande na sociedade de antigamente. Graças a Deus a vida mudou. E, enfim,
Nicolau, logo que a primeira menina fez aniversário, estava em época, né, na idade de casar, Nicolau foi lá de noite, pé entre pé, e jogou eu não me lembro se foi pela chaminé ou na janela, que ele colocou um saquinho de moedas de ouro para ser o dote da menina, para que ela pudesse casar. E ele foi fazendo isso sucessivamente até que as outras duas meninas, né, também recebessem isso aí. Mas depois da segunda, né, o pai da menina falou: gente, isso aqui tá muito estranho. E ele começou a ficar acordado de noite para ver, né, quando chegou mais ou menos a data da menina, ele já imaginou que aconteceria de novo e ficou espionando para ver se ele veria quem era o benfeitor dele. E ele viu o Nicolau fazendo isso. Nicolau, inclusive, depois acabou virando bispo, né? Porque ele era muito generoso, então, além de ser alguém de posses, né? Ele era alguém muito generoso e acaba sendo mais reconhecido, pelo que eu pesquisei, acho que pela Itália e alguns outros lugares na Europa, que eles ainda reconhecem mais o tal do Nicolau. E aí depois a Coca-Cola, oportunamente, né? Juntou tudo e criou essa imagem do bom velhinho que a gente tem hoje, né? Do Papai Noel. Mas não importa, né? É uma representação de generosidade, né? Então a gente está trazendo esse aspecto da generosidade, de às vezes abrir mão daquilo que é fácil, do que não tem tanto valor pra gente, mas que pro outro pode fazer a diferença. E aí a gente vai chegando ao final desse vídeo. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre os presentes, né? Essa questão do Natal era, na verdade, a parte do Natal que mais me incomodava. Para quem não sabe, eu de formação sou engenheira ambiental e me incomodava muito o consumismo exacerbado na época do Natal, né? Então a gente vê campanhas e todo mundo comprando e dando coisas que não têm utilidade, coisas que não têm sentido, simplesmente para cumprir uma data, né? Para cumprir um calendário. Isso sempre me incomodou muito. Mas uma coisa que eu achei bacana é que antigamente a ideia dos presentes era o quê? Dar velas. Então, vocês podem me dar velas, aceito velas de Natal, velas a vida inteira. Por quê? Porque a gente tá querendo trazer luz para a vida do outro. Inclusive, vale uma meditação com vela. Para quem nunca fez, faça a meditação do fogo, a tátraca. Pode fazer com a vela, bem potente também. Se vocês quiserem também, escrevam aqui embaixo que eu posso fazer a meditação da vela, da tátraca, com fogo. Mas enfim, fica uma dica também para presentes para você nesse Natal, para você dar para outra pessoa. E aí vamos para o nosso último ponto, penúltimo. Tem mais uma historinha agora antes de terminar. Não sei se vocês sabem, mas a data do Natal já mudou pelo menos 7 vezes. Isso é o que tem registro, tá? Então a data do Natal já aconteceu no dia 2 de janeiro, no dia 6 de janeiro, data dos Reis Magos, no dia 28 de março, 19 de abril, 20 de maio, 29 de setembro e chegou no dia 25 de dezembro. Tá, Dani, mas e por que mudou tanto e por que acabou parando no dia 25 de dezembro? Bom, eu esqueci de falar antes, mas a palavra Natal representa nascimento, né? Então, a cultura católica, que acabou sendo a que mais espalhou a ideia do Natal, inteligentemente, fica claro, eu não tô julgando ninguém, tá? Mas inteligentemente, percebendo que as comemorações pagãs, né, continuavam nessa época, principalmente por conta do solstício, resolveram trazer a data do Natal, que era uma festividade que eles queriam para celebrar o nascimento do Messias, né? Para essa data, que era a data de uma comemoração pagã, porque aí aos olhos de todos, ninguém questionaria que comemoração é essa. Poderia dizer, não, isso aqui é o Natal, né? Então acabou sendo puxado para o dia 25, por isso que eu comecei contando sobre o solstício, porque essa data do Natal de hoje em dia, ela acabou sendo puxada para essa data por conta do solstício, né? Na época lá em cima, por conta do solstício de inverno. Então isso aconteceu lá em 324 a.C., Filocalos acabou colocando essa data no calendário e por isso a gente comemora até hoje nessa data, tá? Então agora você já sabe por que a gente comemora o Natal. E aí uma reflexão que eu acabei trazendo hoje na aula e que eu gostaria de trazer para vocês, né? O que vocês gostariam de deixar nascer na vida de vocês? Aproveitem o dia de hoje para refletir
Quem já fez aula de yoga comigo hoje já tá feito. Mas, para quem não fez, para refletir o que você gostaria de deixar de nascer na sua vida, para você como ser, e não necessariamente de algo material, mas o que você gostaria de deixar nascer, talvez no seu emocional, alguma virtude que você gostaria de conquistar, né? Trazer para sua vida nesse período. Aproveita que a gente tá, aí vamos falar um pouquinho do céu, né? A gente tá com um céu bem favorável, né? A gente tá com um Stellium, um Capricórnio, a gente tá, esse ano o Natal tá tranquilo, então a princípio menos discussões no Natal. E aí, para terminar, eu gosto de gravar sempre os aprendizados com uma historinha. Então, vou trazer uma historinha para vocês. Então, antigamente, disse que tinha uma moça que fazia, né, pão, fazia muito pão em casa. E ela cortava as pontas do pão. E aí, um dia o marido dela olhou e perguntou: amor, por que você corta as pontas do pão, né? Você corta fora essas pontinhas do pão? Ela parou, refletiu. E ela falou: então, minha mãe cortava as pontas do pão. Deixa eu falar com a minha mãe. Aí foi falar com a mãe dela: mãe, por que a senhora cortava a ponta do pão? E aí a mãe dela falou: eu cortava porque a minha mãe cortava. E aí elas, obviamente, ainda estava viva a senhorinha, a vovó. E aí foram perguntar: vovó, por que você corta, né, as pontas do pão? E aí ela falou: bom, porque meu forno é muito pequeno. Tá, e por que eu trouxe essa história? Quantas coisas a gente faz, quantos natais a gente já celebrou, quantas datas a gente comemora ou deixa de comemorar porque a gente não entende o simbolismo ou a importância delas. Então, por que você não seja a mãe ou a moça ou, sei lá, a pessoa que faz o pão e corta as pontas sem entender direito o que você está celebrando ou até ignorando, porque muitas pessoas ignoram essas datas? Presta atenção e hoje, no dia 24 ou no dia 25, traz essa reflexão do que você gostaria de criar, de trazer, de criar na sua realidade, na sua vida física, emocional, energética, enfim. Agora sim, Feliz Natal! E é isso, poderia fazer mais uns 20 vídeos falando de tudo que eu tinha para falar, mas ficamos por aqui hoje. Se vocês quiserem alguma meditação relacionada a isso ou alguma outra explicação, escrevam aqui embaixo no vídeo, compartilhem para aquela pessoa que você acha que também deveria saber um pouquinho mais do Natal, talvez para os seus familiares. Comenta, curte, salva, enfim. Um beijo, até mais!